aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num lugar diferente, estou na redação da Play 9, onde as pessoas trabalham, criam, né? Vim até aqui por uma razão muito especial. Vocês sabem que eu adoro compartilhar com vocês o que eu tô lendo. E gosto principalmente que vocês me dão um retorno ótimo, às vezes vão ler o que eu tô lendo, comentam comigo e eu adoro essa troca. Só que eu também quero saber o que as pessoas por aqui andam lendo. Elas não sabem que eu vou fazer essa pergunta para elas e a gente vai tentar descobrir se tem boas dicas para nós. Quem aqui lê? Gosta de ler alguma coisa? Aqui na Play 9 eu trabalho com comunicação interna e endomarketing, então meu trabalho respira criatividade. Eu preciso estar por dentro de tendências, eu preciso me comunicar melhor o tempo todo. Eu acho que a leitura, ela traz isso pra gente de uma certa forma, né? Se você tivesse que dizer pra alguém que também tá na mesma situação que você, não tinha o hábito de ler por prazer, lia o livro da faculdade, lia o que era obrigatório, que livro você me recomendaria? Um livro que eu super recomendo, que inclusive tô recomendando pro time todo, é O Poder do Subconsciente, que é um livro que fala muito sobre você descobrir mesmo esse poder das suas atitudes, dos seus pensamentos, de que isso pode influenciar efetivamente dentro da sua vida. Eu também tô entrando nesse hábito da leitura, não é algo que eu tenho muito assíduo, assim, na minha rotina, no meu dia a dia, mas eu tenho começado também por alguns livros que levam um pouco pra psicologia, que vão me ajudar a construir, né, conhecimento. Eu curso psicologia, então eu preciso estar sempre lendo. Lê no livro físico ou você lê em Kindle, em coisas assim? Eu leio o livro físico, eu gosto muito de pegar no papel, de sentir o cheirinho do livro. Apesar do Kindle ser mais prático, eu prefiro o livro físico. Que hora do dia que você gosta de ler? Antes de dormir, deitada ali na cama, já baixo um pouquinho a luz, começo a leitura, até mesmo pra gente fazer higiene do sono, entrar naquela rotina mesmo de ir desligando e desconectando. Passa pro coleguinha que também apontou pra você, que eu vou fazer uma pergunta pra ele. Ui, pode Você acha falar. que esse mundo hoje, que a gente tá tão acostumado a ver tudo muito rápido, né? Se você pegar alguma coisa pra ler, seja um artigo mais longo, uma coisa na internet, é mais difícil porque vocês são todos muito jovens, estão menos concentrados? Acho que acaba sendo um processo realmente da gente se desligar um pouco e conseguir focar mais também. Eu gostava bastante de ler quando era mais novo. Quando você era adolescente, o que você gostava de ler? Romance, aventura. Tô com uma pegada mais voltada pra autoajuda e também pra psicologia. Tô tentando variar assim também, então sempre peço alguma recomendação. Que legal. Olha, esse vídeo vai ter várias recomendações. Eu conheço gente que dá uma chance até a última página pro autor. Eu acho que se você tá num processo de se descobrir como leitor, se não tá gostando, eu acho que é melhor trocar. Pra não correr o risco de você, às vezes, ficar ali e aquilo não termina nunca, né? Ai, tá se arrastando, você não tem curiosidade. Acontece. Não é que o livro é ruim. Aquele livro não é pra você. É igual você olhar, sei lá, desde o seu cabeleireiro. Tem cabeleireiro que é ótimo, mas não é pra você. Não corta do jeito que você gosta. Tem obra de arte que é incrível, mas você não poria na sua casa. Eu acho que quanto mais associar prazer e menos a obrigação e dever, mais chance de dar certo. Oi, gente, tudo bem? Eu queria saber se vocês têm alguma dica pra me dar de alguma coisa que vocês já leram ou estão lendo. Eu confesso que eu não tenho o hábito da leitura, mas uma leitura que eu fiz que eu amei foi O Pequeno Príncipe. Você lia antes e não lê mais ou nunca foi uma coisa que te Então, conquistou? nunca foi uma coisa que me prendeu muito, mas assim, eu associo muito a leitura a uma obrigação. Devido à questão da faculdade, quando eu tava fazendo TCC, eu também já fiz iniciação científica e algumas outras coisas, onde eu tinha que ler muito artigo e alguns outros determinados temas e afins um pouco mais rebuscado, que eu associei muito a leitura uma obrigação. à obrigação. Tanto que eu trabalhava muito na base da recompensa. Eu lia um artigo, eu falei assim, não, se eu ler esse artigo hoje, a minha recompensa vai ser essa. Vou assistir, tipo, 2 ou 3 episódios da minha série. E assim eu ia trabalhando na base da recompensa pra poder conseguir me forçar a ler. Mas eu preciso dizer pra vocês que vocês veem séries, vocês veem filmes que muitas vezes são inspirados em filmes. Na verdade, ainda não caiu o livro certo na mão de vocês. Quem não gosta, diz que não gosta de ler, é porque ainda não caiu na mão um livro que captasse ali. Quem sabe, quando eu voltar aqui, vocês vão me dizer assim, eu li, dá uma olhada no vídeo, depois vai ter umas sugestões lá, dá uma olhada, quem sabe vocês vão encontrar algum que vocês vão curtir ver. Marcão, posso fazer uma pergunta? Tá gravando? Eu vou falar não pra Fátima Bernardi, não. O que você gosta de ler? Tô lendo agora Luiz Antônio Simas, então eu gosto de ler sobre história da cidade do Rio de Janeiro, principalmente quando ele fala sobre os rituais, né? Eu gosto muito quando ele fala sobre Umbanda, quando ele fala sobre as religiões de origem africana. Você era uma criança e um adolescente que lia? Sim, mas eu lia muito quadrinho, na verdade. Você acha que depois que a gente passou a usar muito celular, rede social, ficou mais difícil concentrar na hora da leitura?
Sim, bastante. Mas acho que tem uma certa preguiça generalizada de você ter concentração, né? De alguma coisa que demora mais tempo para você absorver, né? E que não vai começar e terminar ali naqueles 2 minutinhos que você tá ali, né? Exatamente. Você vai demandar um tempo para você chegar ao fim, né? Exatamente. A leitura é muito entre uma coisa e outra, de alguma tarefa que você tem que fazer, você para e vai ler. E acaba sendo uma coisa muito rápida, muito fácil leitura, mas também geralmente é uma informação que também passa muito rápido. Muito rápido, e a gente esquece, você. né? É verdade. Eu vou aqui na Clara. Sou formada em jornalismo e foi muito por isso também que eu escolhi essa graduação. Eu sempre gostei de ler, mais ler do que escrever. Que tipo de coisa você te encantava? Eu gosto muito de biografia. Biografia, sobretudo de cantores, bandas de rock. Qual que você sugeriria para quem quer começar a ler uma? A do Kurt Cobain, ex-vocalista do Nirvana, é muito boa. É pesada, mas é uma leitura difícil, mas boa. Do Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers. Muito boa também, uma loucura. Não sei como esse homem tá vivo até hoje. Você é uma pessoa muito ligada à música, então. Eu gosto bastante. Então, é uma dica boa. Vamos supor que você ame tênis. Que tal você ler a biografia do Agassi? É maravilhosa. Hoje em dia eu gosto muito de correr. Eu tô lendo um livro que fala sobre, cujo título é Do que eu falo quando eu falo de corrida. Ah, que legal. É um autor que ele vai falando da experiência dele, dos desafios dele, a relação dele com a corrida. Eu acho que eu me interessei muito mais pela corrida quando eu comecei a consumir muito conteúdo, seja nas redes sociais ou livros mesmo, sobre esse assunto. Acho que o início foi realmente o livro Correr, do Drauzio Varela. Eu vou pegar pra ler esse livro, sabe por quê? Eu tô com uma proposta aqui, gente, vocês sabem, né, no canal, que eu fiz aí que até junho eu tenho que correr pelo menos 5 quilômetros. É mesmo? Eu fiz um desafio pra minha personal. Eu não quero correr nada demais, mas eu queria correr 5 quilômetros, sabe assim? Sim. Não dá aquela corridinha mínima. E eu sou péssima, né? Então eu vou pegar esse livro pra ler. Pegue. A forma como ele escreve te envolve de uma maneira, e aí você vai migrando, vai pra outros. Aí quando você vê, você tá correndo meia maratona. Não precisa não, gente. Vamos mudar, vamos trocar de entrevistada, que ela já tá querendo me convencer a correr meia maratona e eu tô tentando correr 5, nem 2 quilômetros tô correndo ainda. Oi. Bem, eu falei que ia chegar aqui. Eu gosto muito de ler antes de dormir. A televisão, ela sempre me dava uma despertada. Eu demorava muito pra dormir, tava tendo insônia, e aí eu descobri que esse hábito do livro me ajudava a ter uma noite de sono melhor. Então, E tem alguma coisa que você goste mais de ler? depende da fase. Eu já tive uma fase de romance, agora eu tô mais... Eu gosto muito de ler sobre suspense. Você tem algum livro que você esteja lendo no momento? Agora eu tô lendo um que se chama Primeira Mentira. Ela é uma menina que ela adquire várias personalidades ao longo da vida dela. Ela finge ser outras pessoas. E aí, no momento atual do livro, que é no início, então não é um spoiler, ela encontra uma menina que tá fingindo ser a identidade real dela. Uau! E ela quer entender por que isso tá acontecendo. E você, então, você acha que faz diferença ler o livro físico ou o livro virtual? Eu prefiro o físico. Não me adaptei ao que... Na verdade, eu nunca tentei, mas eu nunca quis. Eu gosto de... Isso é verdade. Uma vez eu quis ver... dar de presente de Natal, ela não quis o eu gosto de equipamento. ver, sei lá, sentir, sabe, que eu tô passando as Confessa, páginas. você vai olhar lá alguma coisa do fim? Não lê. Tem gente que lê a última Lê página a do última livro. página. Eu quando vou ver quantas páginas tem, eu já vou com cuidado pra não olhar, porque às vezes tem alguma coisa, um nome que vai ser definitivo. Eu não gosto de Isso eu saber. não faço. Não lê o fim. Não. Você sente que essa retomada da leitura teve muito a ver com a dificuldade de concentração provocada pelo excesso de uso de aparelhos eletrônicos? Sim. Eu vim aqui trabalhar do escritório, eu tenho muita dificuldade em me concentrar. Como a gente o dia inteiro tem acesso a conteúdos, inclusive muito rápidos, o hábito de sentar, parar, ler um livro, pra mim era muito difícil. Eu ficava toda hora mexendo no telefone, vendo notificação. Aí eu aprendi que eu tenho que deixar o celular em um canto, na hora, e ficar focada só naquilo. Na pandemia, principalmente em 2020, 2021, eu tinha uma meta, eu tinha um clube do livro com uma amiga minha, tinha um dispositivo, né, de leitura de livro, e a gente fez algumas apostas, assim, ao longo do ano. Então, durante 2021, a gente fechou 110 livros no total, só que todo tipo de livro, assim, e de romance brasileiro, uns new erotics, a gente foi descobrindo, né, alguns tipos de livro e de escrita, só que acabou que tive uma ressaca de leitura, assim, por um tempo, e agora eu tô retomando aos pouquinhos. Porque eu acho que depois da pandemia, as pessoas puderam sair de novo. Eu acho que aí deve ter tido aquilo assim, agora eu vou, né? Sim, exatamente. Vou pra rua. Exatamente. E também, assim, eu já tinha
saturado das leituras que eu tinha tido ao longo dos anos. E aí eu resolvi que eu queria mudar um pouquinho. Então agora eu tô num momento mais de ler livros de liderança, né? Por causa da mais aplicados ao seu trabalho. Mais aplicados ao meu trabalho e retomando devagarzinho, mas ainda tá lá comprado alguns livros de literatura e tudo mais, mas tá paradinho agora nesse momento. E me diz uma coisa, você lembra de algum autor que te surpreendeu ou alguém que você recomendaria? Cara, eu posso estar errada com o nome, tá? Mas Rafael Montes? Sim. Eu comecei Jantar Secreto. Eu ainda tô devagarzinho nele, porque é um livro intenso. Começando a gostar de ler de novo por causa dele. Mas estamos devagarzinho. Você fez direito. A galera de direito sempre fala muito que lê demais, lê muito durante o período da faculdade. Chegou a ficar com essa agonia de ter lido muito e aí parou ou isso virou uma rotina? Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a ler coisas, artigos, livros muito mais técnicos. Eu dei uma parada na ficção, eu dei uma parada mais em outros tipos de literatura. E isso ficou apagado, assim, por anos. Assim, desde o meu começo da faculdade até o término, até uns anos depois, porque veio a pandemia. Então eu dei uma parada. Mas hoje em dia, o que tem me ajudado bastante a voltar a ler, com certeza, é o leitor eletrônico. Por mais que eu ame muito livro em papel, na hora que eu tô antes de dormir, por exemplo, eu sinto que é mais fácil tanto para eu pegar no sono, por causa da higiene do sono que eu tenho praticado também, como eu sinto que flui mais fácil. Eu consigo ver a porcentagem ali do tanto de livro que eu já li, então eu tenho uma expectativa do tanto que eu tô lendo. Engraçado que eu também, eu fiz jornalismo, também sempre tinha que ler alguma coisa e durante o meu período do encontro, eu tinha que ler muitos livros de pessoas que eu ia entrevistar ou de assuntos relacionados a pessoas que eu ia entrevistar. Então eu também acabei com a leitura de livros por escolha, ela era muito menor. E aí foi interessante porque era assim, eu começava a ler e eu marcava o nome dos personagens quando eles iam aparecendo, porque às vezes eu ia demorar tanto a voltar naquele livro, a ter tempo para voltar naquele livro, que eu ia ter que, pelo menos rápido, quem era fulano mesmo, aí já havia lá o nome lá, fulano, locutor de rádio. Ah, tá. Porque é isso, às vezes você fica sem o tempo para você usar pro lazer mesmo, né? E até eu também alterno o livro físico e o livro virtual. Para ler de noite, às vezes, né? Você poder ler com a luz apagada acaba ajudando mesmo, né? Não, com certeza. Dá um nome aí de um livro que você tá gostando de ler para sugerir pra gente. Olha, um livro, assim, que eu li recentemente, que eu gosto muito, foi o Garota Exemplar. Que ele também foi um sucesso, assim, por causa do filme que foi feito. E livros, assim, nesse mesmo estilo, assim, da Gillian Flynn, livro do Rafael Montes. Livros de suspense, mistério, são livros, assim, que realmente eu consigo me envolver muito mais. Oi, posso falar com você, João? Claro, tudo bem? E aí, a gente está gravando aqui um conteúdo pro canal e acabei de saber que você acabou de publicar o seu primeiro livro. Não é o primeiro, mas eu fiquei um bom tempo aí na geladeira sem lançar nenhuma novidade. E esse ano agora saiu, na verdade, o terceiro livro. É uma grande bagunça, na verdade, é uma mistura, ele tá no meio do caminho entre a poesia e o aforismo. Cada poema, vamos chamar assim, eu pego 2 ou mais palavras, junto elas de uma forma, claro, criativa, né, de uma forma inventiva e atribuo um novo significado. Então tem muita ironia, tem muito humor, tem muita graça, tem muita surpresa. E você gosta de ler desde quando? Você lê também ou você gosta mais de escrever? Tem que ler muito para poder escrever. Eu gosto muito de ler. Demorei, na verdade, para gostar de ler e eu tinha alguns amigos que falavam assim, cara, dá uma insistida. Isso criancinha ainda, né? Dá uma insistida até que... Que amigos legais esses. Até que eu achei o primeiro livro que eu falei, caramba, isso aqui me pegou. E me diz qual é o nome desse livro? Esse é o último? Esse aqui é o Reverberretes. Não, esse não é o último. Esse é o último que eu acabei de lançar. Lancei tem 1, 2 semanas, talvez. A graça dele aqui, como junta 2 ou mais palavras, tem um elemento visual, estético, muito presente, muito forte. E quem faz esse elemento visual? Existe uma equipe que trabalha? Tem. Esse aqui foi um ilustrador de Minas chamado Teuler Moraes. Um designer, assim, que a editora sugeriu, que eu amei. Ele pegou o livro, ele internalizou o livro de uma forma que, quando eu vi as imagens pela primeira vez, eu falei, caramba, você entendeu melhor que eu. Era exatamente isso que eu queria dizer. Exato. Esse aqui, por exemplo, complementir. Participar de reunião de trabalho, assegurar prazo de entrega. Eu gosto muito dessas coisas de pequenininho, cafagesto, atitude de homem. Olha, concerto de estrelas, manutenção do dia. Fixa estar, extravagância, exagero que bloqueia, mesquinharia para redes sociais. Aí que tá, extravaganância. Eu li extravagância, né? E olha que eu nem tenho TDAH, mas extravaganância, você misturou as duas coisas. Exatamente. Sem ser você.
Que autor você recomendaria para quem está querendo retomar o hábito ou para quem quer começar a ler? Tô muito no infantil, mas eu gosto muito de Albert Camus, então recomendo, é uma leitura curta. Ela pega pelo pé, assim, sabe? Existe um antes e depois da leitura e é um tipo de escrita que flerta muito com a filosofia, ou talvez seja filosofia, né? Um bom romance é filosofia também. E aí eu gosto muito disso, de você ler e quando você lê de novo daqui a 2, 3 anos, o livro é outro porque você também é outro. Isso é muito legal, Isso eu tive experiências com livros que foram orientados na escola, né? Que faziam parte do currículo, que você lia meio que obrigada com 12 anos e que depois você lê de novo e fala, meu Deus, eu tinha tudo isso na mão e na época não percebi. Sabia, né? Não dava valor, eu reclamava que eu era obrigado a ler legal, e não fazia ideia que tinha uma coisa tão genial na minha mão. Vou te dar uma dica de um amigo meu que, assim como você está começando a ler a escrever livros infantis, tem 2 filhas maiores que o seu, e ele também ilustra e canta. Que massa. Então, é uma coisa legal você mostrar. André Curvelo. André, beijo pra você. Ele é da editora Inteligênios. Se você procurar, ele também tem um canal no YouTube, só pra criança. Então, ele canta, cria as músicas pra cada personagem. É bem legal. Uma outra forma de captar as crianças. É importante, quanto mais de pequeno, melhor, né? Se você começa a ler pequeno, pode ser até que durante um tempo você pare. Com os meus filhos aconteceu isso. Eles liam muito, teve um período de pausa e depois, naturalmente, houve uma retomada de interesse pelo que estava sendo publicado e as novidades. Matheus. Oi. Você. O jogo virou? O jogo virou. Ficou entregando todo mundo. E tá vendo? No dia da caça, tudo caçador. Como é que era a leitura e é pra você hoje? Crescendo, eu era mais assíduo do que eu sou hoje. Assim, na época da escola, eu sempre gostei muito de ler, mas não necessariamente as recomendações que a gente tinha na escola. Eu sempre gostei de ler, ponto, mas eu, até hoje, sigo nessa tendência de seguir por caminhos de literaturas mais de fantasia. Fantasiosa. Tenho como meta também, assim como outros colaboradores, esse ano dar um gás na leitura. Tô adorando essa equipe, gente. Ano passado foi bom, mas não foi ótimo. Deixando bom. Esse ano vai ser excelente. Quero ver. Quer sugerir algum livro? Eu li aquele que eu descobri com você, do Walter Ugumãe, muito bom. E tô lendo uma série de livros de fantasia também, para a galera que ou quer trabalhar uma segunda língua, ou já é bilíngue. Essa tem em inglês, eu acho que não tem em português ainda, mas é muito bom. Vou botar aqui, a edição vai ajudar a gente. Boa. Chama Court of Thorns and Roses. Se você gosta de livros de fantasia, ótima dica pra vocês. Agora vamos fazer o seguinte, rende a Lara ali, ó. Lara, chega aqui. Porque me disseram que Lara é quem mais lê em toda a Play 9. É quem mais lê. Arruma. Ela não veio com essa trancinha à toa. Mal sabia ela. Bom, e aí? Desde quando você gosta de ler? Desde quando eu comecei a ler, eu acho. Nunca parou? Teve uma época em que eu tive aquela ressaca literária que eu passei um ano, assim, sem ler. Mas depois eu voltei, assim, tipo, eu comecei a ler, peguei coisa que eu gosto e aí, tipo, voltei a devorar. Você gosta? Gosto de tudo, assim. Eu gosto de livros romance, né? Dramático, no caso, né? E também gosto de livros teóricos, assim. Então, tem um livro que eu li recentemente que eu gostei muito, que chama Aprendendo a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Que é um livro que tem um nome de autoajuda e, de certa forma, eu acho que ele é de autoajuda, mas ele é um livro escrito por um filósofo chamado Luc Ferry. Ele traz a visão de toda a história da filosofia, começando pelos estoicos e vindo até a filosofia contemporânea, analisando por 3 vertentes. A teoria, para responder grandes questões, de tipo... De onde viemos, para onde fomos. E aí tem a ética e a moral. E, por fim, a teoria do que ele chama de teoria da salvação, que é o que é após a morte. E aí esse livro, assim, me tocou muito, porque foi muito bom ler ele e ver as diferentes explicações, né, dos filósofos e tudo mais. Me ajudou a ter um novo olhar sobre a vida, assim. Foi um livro que bacana. Eu achei incrível. Super indico. E aí você, hoje em dia, você lê, termina um, já fica pensando no que vai ler depois? Tem um lugar na sua casa onde você vai botando do lado da mesa de cabeceira tudo que você quer ler? Então, eu tenho mania também de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu também, eu te entendo. Aí, então, eu sempre leio, tipo, um livro de teoria e um livro de ficção. Assim, e aí eu tenho a minha estante lá em casa e aí eu sempre, tipo, eu carrego comigo os livros. Eu sempre carrego comigo. Inclusive, eu só ando de mochila. Então, eu sempre carregando. E ele tá sempre com você? Tá, meu Kindle ou o livro físico, porque eu amo livro físico também.
Conta pra eles o que você faz aqui na Play Nova, aqui no canal. Então, gente, eu sou câmera, eu fico atrás dela. Então, pra mim é meio difícil ficar aqui na frente, socorro, Deus. Mas aí, então, no intervalo, às vezes, gravação é uma coisa que às vezes demora, né? E aí você tem uma chance de pegar seu livro e... Nossa, na hora que a gente não tá, tipo assim, que a gente já acertou tudo, tá só esperando pra dar rec, eu sento ali, fico ali só... É a nossa Fagundes, gente. Que é esperando uma cena, fica lento. É isso, é ela. Ah, adorei, Lara. Obrigada, viu? Bom, você deu a dica, né? Dei a dica. Então aproveita, você vai, assiste ao vídeo, pega as dicas e pensa nisso. Se você ainda não gostou de começar a ler, talvez você não tenha encontrado um livro para você. Mas experimenta, tenta, desliga um pouco das redes sociais, se afasta um pouco, acalma a mente. É super legal e eu tenho certeza que você vai uma hora descobrir. A gente está aqui para ajudar. Estou sempre dando dicas. Então, compartilha, curte, ativa o sininho das notificações e se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Beijo, até quinta que vem. Tchau, tchau.